E você, tem medo da morte? A morte, ela sempre foi um tabu para nós. Ela sempre foi o nosso maior medo. Talvez se nós conversássemos com todas as pessoas, nós conseguiríamos ver que o maior medo das pessoas é o momento da morte, o medo da morte. Mas o que gera esse medo? De forma geral, nós temos medo do momento da morte, de como nós vamos morrer. Mas no fundo, nós sabemos que o maior medo é o que vai acontecer depois da morte. É o que vai acontecer quando nossos olhos se fecharem aqui nessa terra. Veja o que a Bíblia diz sobre esse momento. Hebreus 9, verso 27 diz assim: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Nós aprendemos, de uma forma ou outra, nós aprendemos que após a morte há um caminho eterno a se seguir. Uns viverão a bonança do céu, a alegria do céu, outros o tormento do inferno. E é justamente da condenação que nos faz ter medo da morte. Porque quando nós lemos esse texto, nós lemos o versículo 27, e diz que após a morte virá o juízo. Se nós acabássemos o texto aqui, nós ficaríamos sem esperança, sem para onde correr, mas o texto não termina aqui. No verso 27, ele nos dá uma esperança. No verso 28, ele nos dá uma esperança. E diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam nele. Uma vez Jesus foi abordado por um jovem enquanto ele ensinava, e o jovem clama a Jesus e diz o seguinte: Senhor, julgue, fale para o meu irmão para que ele divida a herança comigo. Jesus diz a ele: quem me colocou como juiz entre vocês? E Jesus conta uma parábola. Que parábola é essa? Jesus conta que um homem, ele plantou e naquele ano a sua colheita foi abundante. Os seus celeiros se encheram, ele não tinha mais lugar para guardar a sua colheita. Ele então pensa o seguinte: não, eu vou destruir os meus celeiros, vou construir maiores para guardar toda a minha colheita. E isso ele faz. E quando ele termina, constrói os celeiros maiores, enche com sua colheita, ele então, a parábola diz, ele então disse à sua alma: descanse, coma, beba, aproveite a vida. Porém, na parábola Jesus diz: louco, nesta noite pedirão a sua alma. Isso que você preparou, para quem você preparou? Para quem vai ficar isso? E Jesus termina: assim é a vida do homem, que é rico com os bens dessa terra, para com essa vida, mas não é rico para com Deus. Portanto, ajuntai tesouros no céu e não na terra. O que Jesus queria ensinar com isso? Jesus quer nos mostrar que a vida, essa vida, ela é passageira e ela tem um ponto final. A única certeza que nós temos é a morte. E isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Então, você que vive nessa vida atrás de ilusões, atrás de riquezas, atrás de poder, simplesmente correndo atrás do vento, simplesmente buscando de forma tão louca e desenfreada satisfação e prazeres nessa vida, buscando riquezas, buscando fama, buscando notoriedade. Eu faço a mesma pergunta que Jesus fez: louco, hoje te pedirão a tua alma. Para quem que você está fazendo tudo isso aqui? Você está preocupado com as coisas eternas? Você está preocupado com o que vem após a morte? Como diz o texto que nós lemos no verso 28, Jesus virá uma segunda vez para salvar aqueles que esperam nele. Você espera em Cristo? Você depositou sua confiança em Cristo? Para que quando chegar esse momento da morte, você tenha plena convicção que estará junto do Pai, junto de Cristo por toda a eternidade? Pense nisso, pense de que forma você leva a sua vida, pensa como você está investindo o seu tempo, o que são suas prioridades.
nessa vida terrena, encher os seus celeiros, satisfazer as suas vontades, pensar no aqui, no agora, aproveitar essa vida, como muitos dizem. Mas e a eternidade? E após essa vida? E quando isso tudo aqui se acabar? E no momento da sua morte, em qual esperança você vai se apegar? Não há bens materiais ali que te salvem do inferno. Não há bens materiais que vão te dar vão te dar tranquilidade na sua morte. O apóstolo Paulo, ele diz assim, que o meu viver é Cristo. O meu viver é Cristo. E morrer é lucro. Como uma pessoa pode dizer que morrer é lucro? Que nível de vida essa pessoa leva para dizer que o morrer é lucro? Paulo depositava sua esperança em Cristo Jesus, aquele que virá uma segunda vez para salvar aqueles que esperam por Ele. Paulo ansiava o momento que ele poderia se encontrar com Jesus, poderia se encontrar com Deus na eternidade, viver lá por toda a eternidade, sem dor, sem choro, sem luto. E Paulo deseja ardentemente a morte. Olha, morrer para mim é lucro, é mais do que viver nessa vida. É mais do que amontoar riquezas nessa vida e ser pobre com Deus. É mais do que juntar tesouros nessa terra. E quando nossos olhos aqui fecharem, tudo isso vai ficar. Tudo isso vai ficar e nós passaremos então para a eternidade. Uma eternidade de paz, alegria, justiça ao lado de Deus. Ou uma eternidade de tormento eterno, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Então, eu quero chamar você a crer em Cristo, a ter Ele como sua esperança, a esperar nele, ter Ele como seu Salvador, ser rico para com Deus, crendo em Jesus, o seu Filho, aquele que, como o texto que nós lemos, veio e se ofereceu uma única vez para tirar os pecados de muitos e salvar aqueles que nele esperam. Reflita nessa mensagem. Você entregue sua vida a Cristo, seja convencido pelo Espírito Santo e que você tenha esperança até mesmo no momento da morte. Que Deus te abençoe.